Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos e realizamos este culto. Neste Dia dos Pais, eu quero convidar que os pais venham aqui à frente. Venham aqui para nós termos um momento de oração e também um momento de bênção. E venham receber também uma pequena lembrança aqui da comunidade Bom Pastor. Enquanto cantamos o hino Senhor, Tu Tens Sido o Nosso Refúgio, 213, então os pais vão se aproximando aqui do altar. Pessoal que está acompanhando de sua casa, e hoje nós tivemos um pequeno probleminha no som, mas já foi resolvido, então que bom ter vocês conosco e pela paciência de vocês também. Nós fizemos aqui uma adaptação no nosso som e isso acontece, então fique conosco neste culto. E a vocês pais que estão aqui neste dia tão especial, onde muitos estão reunidos com seus filhos, vocês provavelmente irão também se reunir com os filhos de vocês. Eu trouxe uma palavra para esse momento especial que a comunidade Deus recebe aqui, entregando a vocês um presente, né? Porque a gente ter um pai na vida da gente é um presente, porque quem perdeu o pai, quem não teve o pai presente na sua vida, sabe o quanto que isso faz falta. Ou quem já teve um pai e não tem mais o pai presente hoje, sabe o quanto que um pai faz falta. E então a comunidade Deus recebe aqui com um presente, para lembrar que vocês são um presente, especialmente para os filhos de vocês. E os testemunhos bíblicos, eles nos ajudam a perceber a importância desse presente que Deus coloca na nossa vida. No livro de Gênesis 49, 1 e 2, Jacó reúne os seus filhos. Olha aqui o que ele diz. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. Jacó reúne os filhos e diz: olha, eu vou dizer a vocês o que vai acontecer no futuro de vocês, porque eu conheço vocês. E o Jacó diz para os seus filhos: ouçam o vosso pai. E aí ele começa pelo mais velho e vai até o mais novo, descrevendo as virtudes e as fraquezas de cada um. Também nossos filhos têm virtudes e têm fraqueza. E o Jacó aqui nos mostra que uma das funções que nós temos como pai é mostrar o futuro que eles têm pela frente e conscientizá-los de quem eles são, quais são as virtudes que eles têm, também quais são as fraquezas que eles têm, porque assim eles estarão mais bem preparados para enfrentar o futuro que virá. Que Deus possa iluminá-los nessa função. Eu peço agora que os pais se voltem para o altar para termos um momento de oração. Deus misericordioso, nós te agradecemos
o nosso pai representou na nossa vida. Te pedimos, ajuda-nos a sermos pais melhores. Ajuda-nos a conscientizar os nossos filhos do seu futuro, das suas virtudes e de suas fraquezas, para que eles assim percebam o quão independente também eles são da tua misericórdia, do teu perdão, para poder a cada novo dia recomeçar na tua força. Ampare e cuide destes pais aqui presentes, para que tenham saúde e sabedoria para realizar toda boa obra na vida dos seus filhos e seus familiares. Socorre-nos em nossas fraquezas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido a comunidade a ficar de pé, estendo também a sua mão junto comigo, e vamos abençoar os pais que aqui estão, que o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus que nos chama a viver em comunhão com Ele, venha sobre vocês, dê sabedoria a cada um de vocês, para conduzir o caminho dos vossos filhos, especialmente testemunhando a fé, o amor e a esperança. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com cada um de vocês, ensinando e guardando-os de todo mal e perigo. Vão na paz do Senhor e cumpram a vossa missão. Amém. Parabéns a todos vocês. Enquanto cantamos o hino Deus os guarde pelo seu poder, podem voltar aos seus lugares. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar então o texto bíblico da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. Alguém já achou? Pode me dizer aqui a página. 183 do Novo Testamento. Você também que nos acompanha da live, se quiser pegar a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Querida comunidade, todos nós, a gente poderia dizer assim, praticamente sem exceção, gostamos de ter a casa cheia. Quando se trata da igreja, da comunidade, de um grupo, nós sempre vamos querer que o lugar esteja cheio. É ou não é verdade? Quantas vezes acontece, por exemplo, que vem uma pessoa de fora, um pastor de fora, ministrar aqui o culto, e depois a gente pergunta para alguém, como foi o culto? E a primeira resposta que a gente ouve, estava bonito, tinha bastante gente. Ou tinha pouca gente. É muito humano nós, como pessoas, do nosso jeito simples, humilde, querer que tenha bastante gente. Que tenha bastante gente. Depois da pandemia, a gente tem experimentado, especialmente nos grupos, um sentimento de que muita gente foi e não voltou. Muita gente foi e não voltou. 2 anos foi muito tempo para a gente ficar parado, não é verdade? E nesse parar, muitas pessoas se perderam. Muitas pessoas se desacostumaram, adoeceram, muitas até morreram. E a gente tem experimentado muito forte esse sentimento de menos. Deveria vir todo mundo de novo nos grupos e por aí vai. Quando nós estudávamos teologia, então fazia parte de uma disciplina a gente visitar uma igreja nova pentecostal na época. Que o pentecostalismo estava começando a ascender ali pelos anos 97, 98, 99. E nós tínhamos que visitar uma igreja assim e fazer um trabalho, um relatório, avaliar, né? Porque a gente precisa conhecer para a gente poder, então, fazer a nossa caminhada. E lá fomos nós, então, para Canoas, perto de Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul. Numa igreja carismática, da nossa igreja, que estava bombando, podemos dizer assim. E a gente chegou lá, não tinha nem lugar quase para entrar, de tanta gente. Aquilo impressionava, e era isso que se falava muito, não tinha quase nem lugar para a gente sentar. E pensam num culto emotivo. Não como nós, né? Paradinhos, assim, bem comportados, né? Reflexivos, ouvindo. Não, aquilo era um barulhão, era expulsão de demônio, era a gente caindo no chão, era cantar aleluia, e o negócio era emotivo. Impressionava mesmo. Eu não sei dizer bem exatamente quanto tempo aquilo durou. Mas eu creio que não durou 10 anos. E já houve cisão. Já houve divisão e a igreja se dividiu. Isso foi um problemão para a SLB, né?
Uns foram para um lado, outros para o outro, e o negócio não fluiu. O que eu quero dizer com esse exemplo para nós pensar e depois olhar esse texto bíblico tão rico do Novo Testamento? Nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Nem tudo que parece é. Nem tudo aquilo que encanta os nossos olhos é realmente o que passa lá dentro. Hoje é Dia dos Pais e eu imagino assim que muita gente vai colocar uma foto com seu pai no Facebook, nas redes, né? E aquela foto vai ter um filtro, não é verdade? Tem que embelezar um pouquinho mais, porque a gente já vai ganhando umas rugas e papapá, né? Esse texto vem exatamente fazer a gente refletir sobre isso. O que vale diante de Deus? O que realmente agrada a Deus? É aquilo que parece? É uma casa cheia? São números? São multidões? Ou é realmente o que passa lá no coração? Na real vivência que só Ele conhece. Então vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico que o apóstolo Paulo fala para a comunidade dos Coríntios. A gente está estudando 1 Coríntios com a oase noturna e tem sido muito bom, né? Na última terça-feira ainda meditamos sobre 1 Coríntios. O apóstolo Paulo escreve para a comunidade de Coríntios para tentar resolver os problemas que tinham lá. Às vezes a gente acha que nós temos bastante problemas. Os problemas são tão antigos quanto o mundo. E lá também estava cheio. E muito parecido com os nossos. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para responder esses problemas. E um dos problemas que vai trabalhar o capítulo 10 e 11 é em torno dos sacramentos, da ceia do Senhor. Eles iam na ceia bem bonitos e belos, mas as coisas não estavam tão bonitas e belas lá dentro. E é isso que o apóstolo Paulo vem trabalhar aqui nesses dois capítulos 10 e 11. E hoje, um outro momento, a gente vê o 11, hoje nós vamos ficar aqui no começo do 10. Veja como ele começa dizendo nos primeiros 4 versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo começa dizendo, não quero que ignoreis. Ele chama a gente a olhar para o passado, o que aconteceu lá com o povo do Antigo Testamento. Ele diz, olhem lá e prestem bem atenção, porque isso pode acontecer a mesma coisa com a gente. Mesma coisa pode acontecer conosco. E aí ele vai dizer, ele vai usar 4 vezes nesses versículos a palavra todos. Todos. Ele vai dizer assim, olha, o povo de Deus lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, aquele povo que a gente tantas vezes cantou hinos, que a gente já estudou, né, a história do Êxodo, aquele povo, todo ele teve o mesmo privilégio. Eles tinham uma nuvem que acompanhava eles durante o dia. Ele diz inclusive que essa nuvem era Cristo, né, que iluminava o caminho deles durante o dia. Eles tinham a coluna de fogo que os seguia de noite. Todos eles atravessaram pelo mar, porque Deus secou o mar. Todos eles foram batizados na nuvem com respeito a Moisés. Todos eles receberam o maná. Todos eles. Ninguém ficou de fora. Ninguém. E aí vem o versículo 5, que diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essa história é bíblica, é verídica. Se a gente olhar lá na história do Êxodo, todo aquele povo que saiu da escravidão do Egito, aquela multidão, aquele número grande e bonito, somente 7 entraram na terra prometida. Só 7. Os outros, como o texto vai dizer aqui, todos foram ficando para trás. Uns eram castigados aqui, outros ali. Por quê? E é isso que Paulo quer nos dizer. Eles se achavam seguros, eles pensavam, porque nós fomos batizados, porque nós comemos o maná, nós já estamos no céu. Nós não precisamos mais obedecer a palavra, já está tudo resolvido.
Nós somos os bons, nós somos o povo de Deus. Eles se achavam perante as outras pessoas. Eles se achavam, a gente não precisa viver no dia a dia a fé, porque Deus já gostou de nós e Ele nos dá tudo. Ele secou até o mar para a gente passar. E aí o Paulo vai dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que esse texto bíblico quer nos ensinar e queria ensinar também à comunidade de Corintos? Também nós fomos batizados, recebemos a ceia do Senhor, se a gente quiser 2 vezes por mês até. Também nós somos cristãos, né? O Brasil se orgulha porque é um país de cristãos, onde há o maior número de gente batizada, né? E às vezes parece que isso basta. Basta eu saber que eu fui batizado. A gente vê tantas pessoas, às vezes, né? No sábado que vem nós vamos ter o culto do Missão Crianças. A gente vê tantas vezes, às vezes as crianças vêm para ser batizadas e depois está feito o compromisso. Não precisa mais ouvir a palavra, não precisa mais nada disso. É isso que o apóstolo Paulo aqui quer fazer a gente pensar. A caminhada é até o fim. A caminhada é até o fim, e o fim decide os passos que a gente dá. Eles caminharam, eles tinham os privilégios, Deus não tirou nenhum deles da comunhão. Mas lá no final eles não entraram porque Deus não se agradou, Deus conhecia o que estava lá dentro. Deus conhecia o que estava lá dentro. Nós também caminhamos, ninguém fica para trás, nós vamos adiante, nós vamos rumo ao final. Nós vamos rumo ao final. E esse final, só existe uma entrada nesse final se Deus se agradar de nós, como diz o apóstolo Paulo aqui. Se Deus se agradar da nossa vida. E aqui tem um monte de exemplo, né? Que cada um de nós podia olhar onde que eu estou, onde é a minha fraqueza nisso. Ali do versículo 7, aliás, do versículo 6 até o versículo 10, ele vai dar alguns exemplos do que o povo lá fazia. Podem olhar ali, versículo 6. Eles cobiçavam. A cobiça, por incrível que pareça, é um pecado tão forte que tem 2 mandamentos sobre ele. O 9º e o 10º, sobre a cobiça. Se não fosse tão entranhado em nós, não ia ter 2 mandamentos sobre isso. O único tema que tem 2 mandamentos, né? Que é o 9º e o 10º. 7, idolatria. Quanta gente se entrega ainda hoje à idolatria. De confiar num lencinho lá, né? Um copo d'água em cima da televisão e não sei mais o que. Idolatria. Imoralidade. Isso tem a ver com os relacionamentos, especialmente conjugais, né? Imoralidade, ser uma pessoa imoral. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: cada um tem a sua esposa, seu marido, para viver uma vida decente, se a pessoa não consegue se dominar. A imoralidade é um pecado diante de Deus. Aí o versículo 9, né? Colocar Deus à prova. Não, Deus, Ele vai cuidar de mim. Eu posso viver como eu quero, Ele vai cuidar de mim. Versículo 10, não murmureis. Quanta reclamação a gente faz, né? A gente mais reclama do que agradece, do que se alegra. E aí ele diz, então, estas coisas vieram para nós como exemplos. E foram escritas para nossa advertência sobre quem ainda mais perto está o fim. Mais perto está o fim. Mais perto está o fim. Então, a lição, o ensinamento desse texto aqui é viver conforme aquilo que a gente recebe de Deus. Por isso a gente recebe o sacramento, para que a gente, não que é automático, agora eu recebo, eu já ganhei o perdão, eu já ganhei a vida nova, está tudo resolvido, né? Antigamente tinha muito essa visão errada, eu vou à ceia para receber o perdão e agora está tudo feito. Como se fosse automático, assim que eles pensaram também.
Eu vou à ceia para buscar o perdão, para viver esse perdão lá fora. Para viver esse perdão lá fora. Para viver esse perdão na minha família. Senão, como diz o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Porque eu vou pedir o perdão de Deus se nós não nos perdoamos entre nós. Entre nós. E hoje é o dia dos pais. Não tem lugar melhor, e talvez é o lugar onde a gente deve viver a vida cristã do que no lar. Né? Claro que é difícil, mas é ali que começa. O pai, ele é em primeiro lugar sacerdote no lar, na sua família. Ali começa a vivência da fé. E se a gente fracassa, porque a gente é humano, né? Como ele diz ali, a gente cai em tentação, então a gente vem pedir perdão e recomeça de novo. Luta, recomeça, tenta realmente se dominar e recomeça de novo, com a força do perdão. Eu quero encerrar com a historinha que conversamos essa semana na Oase da tarde, da Gamela. Talvez vocês já ouviram. Uma família, eles tinham o pai idoso dentro de casa, e de repente o pai começou a fazer muita sujeira, porque ele comia e caía farelo no chão. Então eles pensaram, vamos fazer uma mesinha separada para o pai. Daí não dá mais tanta sujeira. Aí prepararam uma gamela de madeira, isso era antigamente, né? Uma gamela de madeira e uma mesinha de madeira, e botaram o pai comer lá no cantinho. E a família comia na sala. Né? E nessa família tinha um netinho, pequeno. E lá pelas tantas o pai e a mãe viram o netinho lixando uma tabuinha. Lixando. O que você está fazendo? Aí ele disse, eu estou preparando uma gamela para quando você e a mãe ficar velho. Daí vocês também vão ter a gamela de vocês, assim como o vô. Vocês sabem que histórias assim estão cheias por aí na vida real, né? A pessoa fica idosa, ela não tem mais valor, ela é jogada num canto. Quantos pais vivem isso? A vida cristã quer fazer a gente honrar pai e mãe, como diz o 4º mandamento. E quer fazer, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, que os pais também eduquem os seus filhos na vida cristã. A fé quer ajudar a gente lá dentro de casa. E quem vem à igreja, ouve a palavra, lê a Bíblia, com certeza não vai ser perfeito, né, gente? Porque quem não acorda às vezes de mau humor, né? E que não quer muita conversa. Mas a gente vai lutar. A gente vai lutar, a gente vai se avaliar, a gente vai dizer, puxa vida, mas eu tô ranzinza. Eu tenho que melhorar um pouco. E é isso que a ceia quer nos fazer. Nos dar forças para que a gente, como diz o apóstolo Paulo aqui, aquele que acha que está de pé, que é o bom, que é orgulhoso, cuida para que não caia. E Deus vai fortalecer vocês nas suas tentações. Para isso a gente vem à ceia, para que Deus nos fortaleça, para que a gente não caia em tentação. E para que Deus se agrade de nós e da nossa vida. Que assim seja também nesse dia dos pais. Amém. Vamos agora cantar o próximo hino. Ali diz assim, chegou a nós a salvação por graça e por bondade. As obras não nos salvarão de nossa iniquidade. Aqui vai falar de Jesus Cristo. Pode passar ainda mais uma estrofe. Ali quem está cuidando do... Ruth? Volta. Ah, é só essa? Não nos salvarão de nossa iniquidade. Passa mais um. A fé contempla só Jesus, o qual por nós morreu na cruz, o mediador é Ele. Nós temos Ele que nos ajuda e que vai nos fazer vencer as tentações. Então vamos cantar esse hino do jeito que nós conseguimos, com alegria.
Convido a comunidade a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. As pessoas que podem, convido a colocar-se em pé. Intercedemos. Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas envolvidas em conflitos no mundo afora. Que os novos tempos possam ser de paz e que o ser humano possa aprender cada vez mais a relacionar-se para viver em comunhão e amor. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que passam fome e por aquelas que também estão ameaçadas de fome nos anos vindouros. Desperta nos nossos governantes, líderes, a capacidade de distribuir melhor os recursos do mundo para que todos tenham o suficiente para a vida. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que estão envolvidas em algum tipo de vício, que possam libertar-se e possam encontrar o auxílio necessário para encontrar novo rumo para a sua vida. Intercedemos pelos pais, para que possam direcionar com sabedoria os seus filhos, especialmente aqueles que sentem saudades dos seus pais, por terem já se despedido de nós, possam ser consolados e confortados pela esperança. Intercedemos pelas pessoas doentes. De forma especial, pedimos pela recuperação e a saúde de Maria Inês Rocha e Carmen Quertisca. Pedimos por cada pessoa que aqui está, que tu dê saúde, disposição para toda boa obra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos juntos entoar o hino 141, a estrofe 1 a 4, preparando-nos para o momento da ceia. Como cantamos no hino, nós confessamos a culpa, Senhor, porque Jesus, o Filho de Deus, por nós padeceu. Assim eu convido a um momento de confissão de pecados. Quem puder, coloque-se em pé. Como cidadãos, Senhor, confessamos a nossa dificuldade de discernir o melhor para a nossa vida. Atrapalhamos a vida dos nossos concidadãos.
Como membro da comunidade, Senhor, confessamos a nossa falta de engajamento no testemunho de fé. Como parte de uma família, Senhor, confessamos a nossa falta de empenho em se reunir para ouvir um ao outro e se tornar consciente das capacidades e limitações de cada um. Como pais, confessamos a nossa dificuldade de ajudar os filhos no seu autoconhecimento, para que, como pecadores, busquem a fé e o perdão que vem de Ti. Dá-nos, Senhor, o Teu perdão nesta hora que pedimos, assim como Teu Filho Jesus nos ensinou a pedir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. O que é o sacramento do altar? O que é a ceia do Senhor? Todos juntos. É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido, sob o pão e o vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Que proveito há neste comer e beber? Isto nos indicam as palavras: dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Por estas palavras nos são dadas no sacramento remissão de pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão de pecados, há também vida e salvação. Cantemos, ó Jesus Cordeiro. Vamos instituir o corpo de Cristo. Convido a repetirem as palavras comigo e também estender sua mão. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vinde, porque tudo está preparado.
Convido a se aproximarem, aqueles que querem, aqui pela minha esquerda.